Eleições 2024. Hoje vamos conversar sobre esse assunto com o prefeito municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo Bolotto. Nosso convidado está aqui e agradecemos a sua presença. Vamos avaliar inicialmente o resultado eleitoral. Ao que parece, o PP, né, que liderou a aliança, ficou satisfeito com o resultado, não só a vitória, mas especialmente pelo número de votos que foi bem superior aos adversários. Olá, Aldoir. Olá a todos os nossos espectadores. Primeiro, permita-me cumprimentar pela iniciativa do Folha News. Tenho acompanhado as entrevistas. Acredito ser um veículo interessante e contemporâneo a toda a nossa comunidade para trazer informações e interações de diferentes nichos a toda a população. Em relação ao pleito 2024, a gente caracteriza ou podemos resumi-lo como muito satisfatório do nosso ponto de vista enquanto progressistas, e eu acredito ser o cúmino de um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e a eleição em si ela somatiza este trabalho, assim como uma preparação junto com a formação de alianças, construção das coligações e preparação de candidatos tanto à proporcional, à vereança, quanto à majoritária, que é o nosso principal líder neste momento, Eloir Morona, ao qual eu aproveito para cumprimentá-lo a ele e ao Alessandro pela brilhante caminhada e agradecer à população que deu esta confiança, acredito, àqueles que têm melhores condições de fazer um trabalho por Lagoa Vermelha. Como presidente do PP, prefeito Gustavo, como é que transcorreu o trabalho de formação dessa aliança? Eu fico muito feliz, né, talvez dentro das 3 eleições que tive a oportunidade de participar, foi a que mais, tive convivência nesse âmbito mais de bastidores, né, da política, e a construção dela, ela se deu consolidando parcerias que já vinham sendo desenvolvidas. Então, dentro daqueles que nos acompanharam nessas eleições, a gente teve compondo a vice o Alessandro do partido Podemos, um partido que sim, é relativamente novo, recém-criado na cidade, mas lideranças que já nos acompanhavam em alguns momentos. Nós tivemos, muito embora um início em lados opostos, ao longo do caminho, nos aproximamos com acredito ser a principal liderança, que foi Ronaldo Santini, consolidando uma aliança ainda não formalizada quando o momento da minha reeleição, mas que neste momento da formação do podemos fazê-la concretizar. Alessandro, uma jovem liderança também, que tive a oportunidade, a honra de também participar do seu início, da sua caminhada política, né, que acredito também congrega diferentes forças do antigo PTB, também pessoas que anteriormente não eram ligadas à política, e de diferentes segmentos da nossa cidade, montando um partido bastante plural, que nos permitiu, através da proximidade com essas principais lideranças, também nos somar a este projeto que estava sendo iniciado. Da mesma forma, o nosso aliado mais antigo, que é o hoje PL, mas que iniciou a caminhada conosco ainda enquanto DEM, né, durante muitos anos liderado pelo seu presidente Ivan Barreto, depois agora com o Carlos Magno, seguimos com a mesma parceria, com a mesma eloquência de trabalho, e que estivemos juntos ao longo da maioria desses 8 anos. Também se somaram União Brasil, na presidência do senhor João César, que congrega também algumas pessoas do antigo PTB, quanto também de outros segmentos, e que ficamos felizes por tê-los conosco, e o PSD, presidido pelo Valdivino, que esteve conosco, inclusive no governo, e outras pessoas que têm essa proximidade para com a sigla e talvez principalmente para com aquela que hoje é a figura mais ilustre para nós, que é a Ana Amélia Lemos, compondo dentro daquele partido. Somados essas experiências que aconteceram em diferentes momentos dessa trajetória deste atual grupo do PP, foi mais questão de conseguir culminar, né, ou fazer com que todos tivessem um entendimento da melhor composição possível, e acredito que foi tudo dentro de uma normalidade do aspecto político, de, lógico, muita discussão, de muitas prospecções em relação a diferentes possibilidades, mas que acredito acabou sendo construída consensualmente e buscando ter digamos, o melhor que acreditamos ser para a cidade.
houve facilidade para a união de todos esses partidos? E lhe pergunto também, para chegar a um acordo para a formação dessa aliança, houve comprometimentos na divisão do poder, digamos assim, no futuro, prefeito Gustavo? Eu acredito que houve uma facilidade nesta construção e houve, num primeiro momento, o acerto de ideologias, né? Então, eu me lembro ainda, quase findar do ano de 2023, início do ano de 2024, procurei o Santini, ainda não estava formado o Podemos, procurei o Carlos Magno, sentamos os três num primeiro momento, depois se somaram os demais partidos. Digo, olha, gente, vocês estiveram comigo ao longo desse caminho, estou próximo de encerrar essa jornada e esse ciclo que considero exitoso, e muito desse êxito tem trabalho de vocês, e gostaria de que esta continuidade tivesse também esta participação. E a partir dali houve uma construção. Sim, com certeza esses partidos terão uma participação bastante significativa no governo. Conversávamos nos bastidores, doutor Aldoir, e vou transmitir a todos os nossos espectadores que acredito ser um momento de oxigenação. E nós devemos, dentro do Partido Progressistas, ter a leitura de que não somos exclusivos em relação aos melhores nomes ou nas melhores condições, e precisamos fazer uso daquilo que há de melhor em todos os partidos, visando ter aquelas pessoas que terão a responsabilidade de conduzir a realização do plano de governo apresentado por Eloir Morona e Alessandro Moliterno ao longo desta campanha. E creio que a composição ela vai ser norteada por algo que o Morona tem falado muito, e eu acredito que ele está muito correto na ligação, né? Sempre que a gente fala, mas essa secretaria fica para o PP, essa secretaria fica para o Podemos, ou para o PL, ou União Brasil, PSD. Eles, quais são os nomes? E aí, a partir destas indicações que ele tem construído o seu governo, que acredito terá uma intensificação de definições a partir de agora. Esse primeiro mês, que ainda não fechou ainda os seus 30 dias após a eleição, a dedicação maior do Morona e do Alessandro tem sido justamente um momento da transição que eu chamo de conhecer os bastidores da prefeitura, que muito embora enquanto secretário Morona já tivesse uma visão da administração pública, principalmente da sua secretaria, e convivesse com os demais colegas que são os esteios de uma administração, as secretarias, entender os pormenores de cada um é primordial para que se tenha uma maior clareza e talvez assertividade na escolha dos nomes. Findado este processo, que logicamente não se finda, né, neste mês, por assim dizer, mas já deu uma envergadura de conhecimento e de posse das informações necessárias, chega-se o momento de fazer a escalação do time que o acompanhará ao longo dos próximos 4 anos. O resultado eleitoral, prefeito Bonotto, representou uma avaliação do seu trabalho como prefeito nesses 8 anos? Eu não acredito a vitória ao nosso mandato ou ao nosso governo. Eu acredito sempre que a população ela faz uma leitura de um todo. Diferentemente do que algumas pessoas têm de visão de que a eleição ela possa ter um motivo ou um fator, eu creio sempre que é uma escolha que sintetiza o principal para a população. Então, sim, se não houvesse um governo, se não houvessem resultados positivos, talvez seria ou mais difícil ou inviável a recondução do Progressistas ao pleito municipal. Mas eu acredito que tão importante quanto as ações de governo foram também a postura e a pessoa de Eloir Morona, acompanhado de Alessandro Moliterno, que conseguiram apresentar suas ideias que vinham a satisfazer deficiências e necessidades do nosso governo, e se validando e comprometendo a manter aquilo que acertamos e que foi positivo à nossa população, somada, logicamente, ao grupo que nos acompanhava, que também tem uma importância bastante grande nesta vitória. Acredito esses três principais fatores, né? O grupo em si, o trabalho do governo que vinha sendo realizado. Antes disso, a proposta, a postura, a pessoa de Eloir Morona e também o grupo que nos acompanha foram fatores decisivos para essa eleição. Prefeito Bonotto, 8 anos exercendo o cargo, conseguiu executar todos os seus projetos ou ficou algo ainda para trás, digamos assim,
que possa ser indicado para ser realizado na futura administração? Uma excelente pergunta, Alduir. Não realizamos tudo aquilo que desejamos, e sempre surgem mais, né? Eu tenho uma lógica que eu quero externar e é uma visão de alguém que esteve 8 anos no cargo e que talvez se lá não estivesse tido não poderia transmiti-la, que é que os problemas são dinâmicos. A gente, quando se propõe a participar de uma eleição, a gente seleciona problemas de uma cidade e propõe soluções a elas. E no decorrer do mandato, a gente busca realizar estas soluções, no entanto, existe inversão de prioridades, existem coisas que não eram previstas, que se fazem urgentes e necessárias, e também existe a necessidade de atender aquilo que a população traz muitas vezes como novidade ou como uma mudança das diretrizes que haviam sido estabelecidas. Então, eu acredito que nós fizemos o principal daquilo que nos propomos. Dentro das diferentes áreas, eu entendo que fizemos o máximo possível nas condições que tivemos. Mas é lógico que o planejamento, inclusive, nosso do mandato, envolviam mais ações, mais projetos, mais entregas e mais realizações. Mas tem uma frase que eu gosto muito, até que agora me falha a memória da autoria, mas diz que a vida é o que acontece enquanto nós estamos fazendo planos, né? E um mandato quanto prefeito não é diferente disso. Então, enquanto existiam muitos planos, muitas ideias, também muitas outras coisas surgiram e precisaram ser feitas ou consertadas ou realizadas. Mas o principal eu acredito que conseguimos sim fazer dentro das diferentes áreas da administração feitos importantes e conquistas importantes que respaldaram, digamos assim, a credibilidade de aquilo que não fora feito se colocado mais uma vez à disposição para finalizar e também se propondo a fazer mais coisas que a população julga interessante. O que o senhor não conseguiu realizar? Pode enumerar? Olha, o Uma ou principal duas? sentimento que eu tenho, Alduir, é que eu tinha um propósito muito claro que eu persegui desde o primeiro mandato, que era zerar as ruas sem pavimentação. Então a gente fez lá no segundo mês de governo um inventário de toda a cidade, vou arredondar aqui que a cabeça já não é a mesma de 8 anos atrás, Aldir. Aproximadamente 150 ruas que não tinham pavimentação, que eram de saibro, de barro, né, onde a população precisava conviver nos dias de sol com a poeira, nos dias de chuva com o barro e muitas vezes transtornos que vão além disso. E qual que foi o nosso entendimento do ir de colocar isso em prioridade? Pois eu considero isso o mais difícil de ser feito. E entendo que, muito embora, e nós temos, não estou dizendo que não, diversas vias em péssimas condições, é verdade, não há condição pior do que aquela que a pessoa não consegue sair de casa sem sujar o seu calçado. E muitas vezes essas situações estavam onde as pessoas não tinham carro. E eu entendia que levar estes investimentos era uma forma de levar o governo a regiões onde talvez a gente tivesse outras deficiências. Então, também significava uma democratização da prefeitura, sem ignorar situações que precisavam de atenção de outras vias de grande circulação, como foi a Circular, como foi a Presidente Vargas, ou diversas outras que receberam pavimentação. Mas o grande foco era esse. E nós encerramos e restaram 19, que a gente não conseguiu fazer. Então, este é um dos exemplos de um sentimento que a gente fica. Faltaram recursos ou outras prioridades surgiram durante o seu governo? Vou lhe dizer que principalmente tempo, né? Porque dos recursos também. Vou usar esse ano como exemplo, né? O ano passado a gente acabou fazendo um volume de ruas que, se eu tivesse repetido neste ano, nós teríamos zerado, teríamos alcançado o objetivo. Mas quando chegou o mês de maio, que a gente teve aquela ocorrência das enchentes, ela nos trouxe uma insegurança financeira muito grande, onde a gente simplesmente não conseguia ler o que aconteceria nos próximos meses, mas tinha a certeza de que seria ruim, como de fato foi. Baixou a arrecadação? Mês de maio, mês de junho foram muito ruins, mês de julho um pouquinho menos pior, por assim dizer, mas a partir de agosto a gente teve uma retomada. No entanto, daí já não havia mais tempo para recuperar todo o planejamento. Então faltou tempo e faltou recursos, né? Porque se não tivesse aquela precaução, aquela cautela de segurar os investimentos em vista a uma possível exiguidade, talvez tivéssemos atingido. Vai deixar o município
Tem boa situação financeira, prefeito Bonotto? Boa, eu até agradeço a pergunta, Aldoir, porque uma das coisas mais angustiantes que tem é você estar acompanhando uma campanha sem poder se manifestar, enquanto muitos dos questionamentos são feitos em relação ao seu governo, né? Então, a nossa forma de administrar, Aldoir, ela sempre guardou a responsabilidade antes de mais nada. Então, ao longo desses 8 anos, a nossa saúde financeira do município, que era boa, é verdade, ela só se manteve. Ela se manteve num nível de excelência. Se a gente olhar pelos índices oficiais, a gente conseguiu ali sempre manter uma nota acima de 9 dentro do IFGF, galgando excelentes posições dentro dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e agora esse encerramento não será diferente. É lógico que a gente não tem como precisar ainda o valor e ver faltando esses quase 60 dias ao final do mandato, mas a gente se aproxima de um montante bastante significativo, semelhante ou até maior do que aquele que encontramos quando assumimos a prefeitura. Nós acompanhamos muitos prefeitos que chegavam ao final do mandato e se vangloriavam, digamos assim, por deixar bastante dinheiro em caixa. O senhor não é dessa filosofia, não é, prefeito Bonotto? Não, eu vou dizer o que que nos norteou, né? E tive um grande parceiro nessa missão que foi o meu secretário Rodrigo Toqueta. A prefeitura ela precisa sim recursos em caixa. Tem colegas, tem prefeituras que trabalham sem necessariamente ter um valor em caixa. E por como que isso é possível? A prefeitura ela tem receitas durante o decorrer dos 30 dias do mês. E aí você vai trabalhando conforme a sua arrecadação, honrando as suas despesas. Eu discordo dessa forma de fazer. Estabelecemos um volume mínimo de recursos que a gente deveria ter, sempre aproximado de uma folha de pagamento. Então, a gente estabeleceu como mínimo a se ter uma folha de pagamento em caixa. Por que isso? Não necessariamente pensando na folha, mas vou usar como exemplo maio deste ano. Caso não tivesse essa reserva, e aconteceu a queda que aconteceu, a gente teria que contar com o dinheiro que estaria por entrar para honrar algumas despesas. Acho que isso não é o correto. Então, nós sempre tivemos um limite muito próximo, do equivalente, digamos assim, a uma das folhas, próximo de 2, 3% do orçamento, para que a gente pudesse ter fluxo de caixa o suficiente para honrar as despesas com o que já estava arrecadado e não com o que viria ou não. E acabou sendo, acredito eu, a decisão muito correta, tendo em vista que a gente enfrentou diversas situações atípicas, por assim dizer, e que precisou fazer uso desta reserva, e aí então tendo tempo para tomar decisões conscientes, sem ser no afogadilho, para dar as respostas necessárias a cada momento. Uma questão bastante delicada e que é sempre discutida nas campanhas eleitorais há anos, né? É a questão relacionada à saúde pública. O senhor avançou na sua administração na qualidade da prestação desse serviço? Acredito que sim, tanto em quantidade quanto em qualidade. Lógico que isso, e talvez esse tenha sido um dos principais eh, eixos que norteou esta última eleição, né? O nosso candidato era secretário da Saúde e a oposição em si usou muito a saúde como uma alavanca com uma crítica bastante enfática e bastante dura sobre. Só que quando a gente diz que avançou e que melhorou, a gente não diz que está 100% boa ou que está excelente. Não, a gente está mostrando que quando a gente assumiu estava em um determinado patamar e que a gente chegou a outro patamar, mas jamais ignoramos ou deixamos de falar que ainda existia um longo caminho a ser percorrido. Para que a gente não fique só na suposição, eu vou lhe dar alguns números, Aldoir. 2017, 2016 mais precisamente, quando eu estava estudando para montar o nosso plano de governo, Lagoa Vermelha tinha em torno aproximadamente 4.000 consultas clínicas mês, somados todos os postos de saúde, e aproximadamente 3.300 consultas ou atendimentos na urgência e emergência do hospital. Em outras palavras, a urgência e emergência respondia por quase 50% dos atendimentos clínicos realizados dentro do nosso município, fossem eles de urgência ou não. Ao longo desse caminho, o que que era o nosso desafio? Que o maior gargalo, o maior problema que nós tínhamos e temos é o hospital.
Mas como é que a gente enfrenta essa situação? Parte deste problema era uma deficiência da atenção básica, então a gente precisa melhorar a atenção básica para que a gente tenha uma condição de atender o maior gargalo, que é consequência e não necessariamente causa. E na atenção básica, a gente subiu de aproximadamente 38.000 consultas mês, perdão, 38.000 consultas ano para 67.000 consultas clínicas ano. Então, um aumento de mais de 70% da oferta na atenção básica. E com isso, a gente conseguiu, primeiro, trazer algumas comodidades, como o agendamento por telefone. O agendamento por telefone por si só não seria implantável, né? Simplesmente você mudar a forma de marcar uma consulta sem que você tivesse o respaldo para isso, não funcionaria. Tivemos também o acompanhamento do aumento do número de exames. E aí acaba sempre se resolve em um momento, você cria outro gargalo e assim você precisa ir trabalhando para evoluir. Conseguimos melhorar a atenção básica, acredito eu. Conseguimos melhorar em partes a oferta de especialidades. Hoje são, se não me falha a memória, em torno de 13 que são realizadas em Lagoa Vermelha, sendo que uma delas é ofertada pelo Estado, que é o oftalmo, né, que para toda a região. Só que mesmo essa, o município compra uma demanda à parte. Todas as outras são recursos do município que são empregadas numa atribuição que não é que seja exclusiva do Estado, mas dentro da distribuição das competências seria. Vamos usar como exemplo que fica mais fácil de entender a educação. A obrigação exclusiva do município são as creches, assim é a atenção básica na saúde. Do Estado é o ensino médio. O município não tem escolas de ensino médio. E dentro da saúde existe também essa divisão. Só que, dada a escassez e a dificuldade, a gente entende que a população é de Lagoa Vermelha, não independe de quem é a responsabilidade do serviço, é nossa atribuição buscar ofertar o melhor possível para a comunidade. E tanto é que a população compreendeu esses avanços que ela entendeu que, mesmo tendo muitos desafios e muitos percalços, ainda éramos a opção mais segura e mais qualificada para trazer o resto das melhorias que são necessárias. Até porque se criou uma coisa quase que antagônica, né? Muitas pessoas que eu encontrava diziam, mas olha, fulano está falando isso, 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 no tempo era assim, assim, assado. E acabou, de certa forma, gerando uma discussão e uma reflexão que foi benéfica a nós. Então, creio que sim, a área da saúde para nós foi um marco muito importante. Ela praticamente, acredito que foi o ponto, até nas outras eleições, acredito que, né, a saúde não ocupou um espaço tão grande na discussão, né? Nessa última eleição, ela dominou os assuntos, né? E o resultado, eu acredito que ele é condizente com o resultado das urnas. E a questão hospital, propriamente dita, como evoluir os serviços prestados pelo hospital? E cabe, claro, não exclusivamente à prefeitura, mas ao próprio hospital, né? Eu acho que primeiro ressaltar aquilo que foi conseguido fazer, né? O hospital ele guarda esta grande dificuldade pelo afastamento que nós, Lagoa Vermelha, e aí coloco a prefeitura junto, coloco a minha atuação enquanto prefeito, em relação à Fundação Araucária. A gente tem uma não percepção deles como parte do município, né? E esse é um ponto que Acho precisa que a ser sociedade superado. pensa isso, né? Exatamente. E para municípios do nosso porte, isso é extremamente maléfico, né? A gente tem uma dificuldade de compreensão, digamos assim, da real situação, até mesmo do estímulo para resolvê-lo. No entanto, é uma situação posta. E aí cabe a nós nos colocar na posição de apontar o dedo na ferida ou de então construir soluções. E houve um determinado momento que a gente disse: não, acho que nós temos que e vamos que construir soluções. O que que se conseguiu a partir disso? Poxa, foram algumas auditorias, alguns acompanhamentos, um momento de participar mais ativamente da administração do hospital e conseguimos, hoje, me arrisco dizer, colocá-lo na melhor situação financeira dos últimos anos. Resolveu o problema? Não. Existe um passado muito pesado e saúde é um negócio que ele
ele não é tão lucrativo quanto possa parecer. Existe sim um sistema de prestação de serviços privados que tem uma rentabilidade, mas os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde, sem exceções, guardam dificuldades em oferecer os serviços. Qual que seria a solução que a gente enxergou ou que é unanimidade diante dos casos que a gente teve oportunidade de acompanhar e estudar, que foram muitas visitas, muitos acompanhamentos de outros hospitais? À medida que aumenta a complexidade dos serviços prestados, aumenta o financiamento do Estado e União, trazendo uma melhor sustentabilidade financeira que permite que a instituição qualifique os serviços desde a sua função mais básica até a sua função mais complexa. E era um caminho que precisava ser percorrido. Então, eu acho que um grande avanço foi a vinda da referência do ambulatório ou do assistir, que é o programa atual, eles mudam de nome, mas o propósito é bastante semelhante, de oftalmologia. Então, se antes a gente dizia que nós só íamos para outros municípios, nós continuamos, porque é a política do SUS de fazer a distribuição dos serviços diante de diferentes hospitais. É a forma que existe do SUS garantir que terá prestadores de serviços na maior parte dos municípios possíveis. No entanto, nós não tínhamos e passamos a ter. Num segundo momento, a busca por aumentar para a complexidade de serviço da União, que é agora a hemodiálise, é outro patamar, que também vai trazer uma melhor sustentabilidade financeira, mas eu acredito que o principal é o ecossistema de saúde que se cria. Você tem uma maior facilidade para atrair e fixar profissionais quando você tem um hospital com maior leque de serviços prestados e não necessariamente apenas aqueles que farão uso da hemodiálise em Lagoa Vermelha são beneficiados. Todos nós que iremos conviver com essa maior oferta de profissionais, de recursos, vamos ter um benefício indireto. E eu creio que é esse o caminho. Finalizada a hemodiálise, deve-se ter uma busca incessante pelas UTIs. Conquistadas as UTIs, nós temos que partir para as cirurgias de mais alta complexidade. E é uma caminhada que acredito vai trazer aquilo que a gente imagina ser o ideal, fazendo uma ponderação, que nem mesmo os hospitais que hoje a gente enxerga como modelo e até muitas vezes são citados como exemplo, eles não têm a satisfação de 100% das pessoas, né, das suas cidades. Esse também foi um ponto interessante, né? No momento em que houveram críticas demasiadamente pesadas às diferentes instituições, à nossa rede básica ou até mesmo o hospital, eh, deixa-se de perceber que a maior parte dos atendimentos é satisfatório. Existem sim problemas de atendimento, de qualificação, mas eles não são generalizados. E aí, quando você coloca tudo no mesmo patamar e simplesmente diz que está tudo ruim, as pessoas que tiveram um atendimento diferenciado, elas começam a raciocinar se o objetivo desta fala é realmente construir uma solução ou se é então pura e meramente político para desconstruir aquilo que vinha sendo apresentado. Então, essa somatória de ações, acredito que resume aquilo que foi feito, né, pelo hospital, que confesso e acredito ser ainda o maior desafio, mas que é bastante distinto da realidade que nós encontramos. O senhor se refere aos elogios aos hospitais vizinhos de Tapejara e Sananduva, que, segundo os comentários, estão avantajados na qualificação, se aproximando mais de hospitais de grandes centros, e nós um pouco atrasados, é um termo bem popular. É real isso, prefeito? Sim, olha só. Nós vamos buscar um histórico dentro da Sistema Único de Saúde, mais especificamente do Estado, tá? Existem duas grandes crises do Sistema Único de Saúde nesses momentos. Primeira delas não, que eu me recordo e posso falar sobre, né? Lá em 2004, 2005, onde existe em crise em praticamente todos os hospitais, financiamento estadual.
cada hospital responde de uma forma. Então, Lagoa Vermelha acaba fazendo uma intervenção ali na sequência destes problemas. Sananduva tem uma alteração do seu corpo clínico, o hospital já era de uma associação comunitária, e Itapejara é uma associação comunitária também, mas um tanto quanto diferente, porque eles são cotistas, né? E começam a buscar um trabalho que eu acredito é o que estamos fazendo agora. Só que isso nos coloca num período de atraso em relação aos demais. Só que o que que nós conseguimos nestes 8 anos, né? Se enquanto nós assumimos, os demais hospitais tinham referências de média complexidade e nós não, hoje nós estamos iguais. Em relação aos serviços de alta complexidade, operacional ou funcionando, nem Tapejara nem Sananduva ainda o tem. Então, nós, se conseguirmos eventualmente, por exemplo, implantar hemodiálise até o próximo ano, a gente está à frente desses hospitais. E isso por si só resolve o problema? Não. Saúde é um ecossistema. Nós vamos ter mais dificuldade do que Marau e Tapejara, muito pela proximidade com Passo Fundo, que acaba conseguindo compartilhar profissionais com esses municípios que, questão de meia hora, 40 minutos, lá estão. É, e acaba sendo mais difícil para nós termos uma alta demanda ou uma de retenção, por assim dizer, porque, sejamos francos, o que faz uma saúde ou a prestação de serviços em saúde ser considerada maior ou melhor são profissionais. Né? Não necessariamente são estruturas, né? São a questão da especificação do atendimento e a qualidade do atendimento que é feito. Então, por isso que quando a gente avança em complexidade, a gente acaba atraindo. Então, eu acredito que a gente conseguiu recuperar parte desse tempo perdido. A gente saiu de um hospital geral, por assim dizer, que muito se aproximava de quase que de um grande posto de saúde com pronto atendimento, né? Para algo hoje, lógico que ainda precisa e pode ser melhorado, mas que nos dá uma certa condição de igualdade. Prefeito, nós vamos encerrar este primeiro segmento da nossa entrevista e voltaremos oportunamente para abordar outras questões da sua administração.